Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Sejam todos bem-vindos. Como continuação da aula de juros simples, esta seria a aula 2, nós vamos fazer mais alguns exercícios. São outras situações problema para praticarmos um pouquinho mais de juros simples. Na aula anterior, nós vimos que o juro é calculado da seguinte forma: é o capital vezes a taxa, vezes o tempo. E o montante é igual ao capital mais os juros. Se você não assistiu esta aula ainda, dá uma pausa neste vídeo, volta lá, abre uma outra aba aí na janela do seu computador e assista esta primeira aula de juros simples para você entender como se chegou a esta fórmula aqui, tá bom? Vamos então a algumas situações problema. Primeiro aqui, ó, Luizinho pediu emprestado R$7.000 para um amigo para pagar depois de 6 meses, com juros simples de 3% ao mês. Quanto deverá pagar para saldar a dívida? Então, primeira coisa a fazer seria destacar aqui o que o exercício fornece, os dados que o exercício fornece. Por exemplo, esses R$7.000 é o capital inicial. Seria o capital. Vou colocar aqui capital igual a 7.000. Não preciso colocar o vírgula 00 para fazer os cálculos, tá? O que mais? Depois de 6 meses para pagar, depois de 6 meses. Então, 6 meses aqui é o tempo. 6 meses. Com juros simples de 3% ao mês. É importante destacar aqui que o tempo e a taxa, elas têm que estar na mesma variável. Se o tempo é em mês, a taxa também deve ser em mês. Se o tempo é em ano, a taxa também em ano e assim por diante, tá bom? Então a taxa aí, 3% ao mês. E lembra que é interessante nós deixarmos o 3% na forma de unidade? Seria apenas dividir por 100. Ó. 3% é 3 dividido por 100. E dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, 0,03. Tá vendo? 3 está aqui com 2 casas decimais. 3%. E quanto deverá pagar para saldar a dívida? Então, aqui ele quer saber o montante. Tá bom? Então, iniciando aqui, calculando aqui o juro. O juro, que é o JCIT, igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Primeiro nós calculamos o juro, para depois nós inserirmos aqui junto com o capital, juntando com o capital, nós teremos o montante. Então, o juro é o capital de 7.000 vezes a taxa 0,03 vezes o tempo, que é igual a 6. Como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, tá? Então, podemos usar assim. E aí, uma multiplicação eu posso multiplicar da seguinte forma. 2 em 2. Por exemplo, aqui, ó, 0,03 vezes 7. Multiplicação com decimais. Eu multiplico como se não tivesse vírgula. Então, vou fazer assim, ó. 3 vezes 7, 21. E esses 3 zeros vão pro final. Agora eu vejo onde vai ficar a vírgula. Aqui não tem nenhuma casa decimal. E aqui tem 2. Então, o total de casas são 2. Então, a vírgula vem para cá, ó. 2 casas decimais. Então, ou posso cortar esses 2 zeros. Então, 0,03 vezes 7.000 dá 210. Vezes 6. E 6 vezes 210, 6 vezes 200 dá 1.200. 6 vezes 10, 60. Então, R$ 1.260 os juros. Para saber quanto o Luizinho vai pagar no final, qual é o montante? O montante é igual ao capital mais os juros. O capital era de R$ 7.000, mais os juros que foram gerados, 1.260,
no final, ele vai devolver os 7 mil que ele tinha pegado emprestado, mais os juros. Então, 7 mil mais 1.260, R$ 8.260 é o que o Luizinho vai pagar para saldar a dívida. Situação problema 2. Qual é a taxa de juro mensal de juros simples, na capitalização de juros simples, que faz um capital de 6.500 produzir um montante de R$ 8.600 ao fim de 6 meses? Então aqui, de novo, ó, qual é a taxa de juro mensal? Está perguntando a taxa. Aqui, capital 6.500, produzindo um montante de 8.600. Então, o montante aqui, 8.600, ao fim de 6 meses. Então, o tempo igual a 6. Então, vejam que, se o tempo está em meses, a taxa a ser gerada estará em meses também. Então, primeiro nós vamos usar a seguinte relação. Ó. O montante, eu sei que é o capital mais os juros. Então, eu tenho o montante e tenho o capital. Sabendo o montante de capital, eu sei o valor dos juros. O valor, tá? Não a taxa. Então, o montante 8.600 igual o capital 6.500 mais os juros. Então, vejam que 6.500 mais os juros chega em 8.600. Então, quanto falta para chegar em 8.600? Então, é a diferença. Então, 8.600 menos 6.500, isso é o juro, o valor do juro. Então, o juro, 8.600 menos 6.500, ó, 8 menos 6 dá 2, dá 2.000, 600 menos 500 dá 100. Então, R$ 2.100 de juro. Tá? E eu sei também, agora nós vamos para outra relação. Ó. O juro, esse juro aqui, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu tenho o juro, tenho o capital, tenho o tempo, fica faltando a taxa. Então, aqui, só substituindo 2.100, que é o juro, igual capital de 6.500, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é igual a 6. Então, aqui, 6 vezes 6.500, 2.100, igual. 6 vezes 6.000 dá 36.000. 6 vezes 500 dá 3.000. Então, aqui vai dar 39.000 vezes I. O 39.000 está multiplicando o I. Eu quero saber o valor de I. Então, ele tem que ficar sozinho, isolado. 39 passa, então, dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então, vai ficar 2.100 dividido por 39.000 igual a taxa. Fazendo essa divisão aqui, primeiro, ó, eu posso simplificar, dividir por 100 em cima e embaixo. É a mesma coisa que dividir 21 por 390. Dividindo aqui, ó, 21 dividido por 390, o 21 não dá para dividir, então 0 aqui, vírgula. 210 ainda é menor que 390, não dá. Então, mais um 0 e 0 aqui. Agora eu posso continuar a divisão. Agora eu posso fazer a divisão. Então, aqui, quantos vezes 390 vai dar 2.100? Então, vai ser 5, ó, porque veja bem, ó, se fosse 400, 5 vezes 400 daria 2.000. Então, tá próximo. 5 vezes 390, 5 vezes 90 dá 450, 5 vezes 300 dá 1.500, então 1.950. 2.100 menos 1.950 vai dar 150, porque falta 50 para chegar em 2.000, com mais 100, 150. E aqui, 390, eu coloco o 0 aqui para continuar.
Se fosse 400, 4 vezes 400, 1.600 passaria. Então é o 3. 3 vezes 90 dá 270. 3 vezes 300, 900. Então 1.170. Fazendo a subtração aqui, sobra 330. Então 10 aqui menos 7, 3. Aqui ficou 4. 4 menos 1, 3. Continuando a conta, 3.300 vai dar 8. 8 vezes 390 vai dar 3.120, porque 8 vezes 90, 720. 8 vezes 300, 2.400. 2.400 com 720, 3.120. Aí perceba que vai sobrar 180 aqui, ó. Então podemos parar aqui. Então eu sei que a taxa, o resultado dessa divisão é 0,0538. Tá aqui em unidade. Se eu quiser colocar a taxa em porcentagem, basta multiplicar por 100, porque é porcento. Então, multiplicando por 100, é como se a vírgula se deslocasse 2 casas para a direita. Então, a taxa fica sendo 5,38. E aqui eu vou colocar um sinal aqui de aproximado, porque eu tive que arredondar aqui. 5,38%. Então, está aqui a taxa. Eu posso usar assim ou assim. Uma aplicação feita durante 3 anos, a uma taxa de 12% ao ano, rendeu R$ 2.500 de juro. Qual foi a quantia aplicada? Então nós temos, a aplicação foi feita durante 3 anos, então o tempo igual a 3 anos, a uma taxa de 12% ao ano, então I 12%, convertendo para a unidade, só dividir por 100, 0,12% ao ano. O capital é justamente o que eu quero saber. Qual foi a quantia aplicada inicialmente para ter rendido R$ 2.500 em 3 anos? Usando a relação do juro igual o capital vezes a taxa vezes o tempo, JCIT. Então nós temos o juro aqui foi gerado, rendeu R$ 2.500, então juro 2.500, igual o capital, eu não sei, que eu quero saber, vezes a taxa, que é 0,12, vezes o tempo, que é 3. São 3 anos. Então fica 2.500 igual 3 vezes 0,12 vai dar 0,36. Então capital vezes 0,36. Eu quero saber o capital, então 0,36 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então vai ficar 2.500 dividido por 0,36 igual ao capital. Levando para lá. Fazendo esta divisão aqui, ó, 2.500 dividido por 0,36, funciona assim, na divisão de decimais tem que ter a quantidade iguais de casas decimais. Aqui tem 2, aqui não tem nenhuma. Onde tem menos eu acrescento zeros, até igualar. Então são 2 zeros. Igualei, então eu cancelo a vírgula, literalmente. Então fica 250.000 dividido por 36. Então aqui o 25 não dá, fica o 250. O 250 dividido para 36. Então vai dar 6 aqui, ó. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18. E 3, 21. 216, quanto falta para chegar em 50? Falta 34. Continuando a conta, abaixa o 0. 340
dividido por 36, quase está chegando em 360 para ser 10. Então aqui, 9. 9 vezes 6, 54. Sobe 5. 9 vezes 3, 27. E 5, 32. 324, quanto falta para chegar em 340? Faltam 16. Abaixo outro zero aqui para continuar. 160. 4 aqui. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. 14. 144 para chegar em 60. Faltam 16. Percebe que é o mesmo resto aqui, ó? Então abaixo o zero. E aqui vai ser 4 de novo. E vai sobrar 16 de novo. E assim, se eu quiser continuar para chegar em centavos, 0 aqui, vírgula, vai ficar 4 de novo. E vai sobrar 16 de novo. Isso aqui vai para o infinito desta forma. Tá? Então, o capital é igual a 6.944 e 44, 4. Vou colocar um tracinho, esse tracinho significa dízima periódica, isso aqui vai se repetir para sempre. Então eu vou colocar aqui aproximado, porque arredondando fica ou 6.944,40 centavos ou 44 centavos. Tá legal? Então estão aí alguns exercícios, situações, problemas resolvidas para você praticar um pouquinho mais. Até a próxima aula. Forte abraço virtual.